2 meses depois das eleições, Rafael Marques deu uma entrevista analisando a situação política de Angola. Essa matéria intitulada "O maior opositor do regime é João Lourenço". E essa matéria, ela foi praticamente como uma profecia, porque todas as respostas que Rafael deu, elas estão a se enquadrar na situação política atual em Angola, principalmente quanto às medidas que João Lourenço tem vindo a tomar nos últimos tempos, né? Mas com relação à questão das exonerações e algumas mudanças, eu vou deixar essa matéria na descrição porque vale muito a pena ler, conhecer, pois ela apresenta o contexto político de Angola ontem, hoje e amanhã. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque isso vai te ajudar a receber os futuros vídeos, né? Estar por dentro. Para quem não sabe, Rafael Marques é um jornalista investigativo e ativista político angolano de 46 anos, por certo uma das mentes mais brilhantes de Angola e por que não dizer de África, pois é um homem cuja dignidade ultrapassa os limites do politicamente correto. Rafael Marques tem lutado bravamente pelos direitos dos angolanos, muitas vezes arriscando a própria vida, né, na guilhotina de alguns governantes insatisfeitos ou ameaçados. Para quem não conhece, ele tornou-se internacionalmente conhecido depois de lançar o livro Diamante de Sangue: Corrupção e Tortura em Angola. E além de muitas conquistas, esse livro também lhe rendeu muitos problemas e ele já foi raptado, preso e até hoje continua respondendo a alguns processos. E quando lhe perguntam sobre isso, ele acha uma piada sobre isso e diz: alguém tem que continuar a arriscar-se para defender aqueles que não têm voz, que de forma inocente são vítimas do aparelho repressivo, vítimas do saque desenfreado das elites. Na verdade, quando os angolanos sentem-se injustiçados e querem fazer algumas denúncias, muitas vezes é a ele que recorrem, né? E quando lhe perguntarem o que ele acha que está a ser a presidência de João Lourenço, ele responde: José Eduardo dos Santos quer destituí-lo. O discurso que ele fez na tomada de posse não agradou os apoiantes de José Eduardo. E o jornalista pergunta: então João Lourenço está a prazo? Ele diz sim, ele não durará muito. A prisão do Latibeirão e dos outros foi para abafar as conspirações internas e mostrar que o mesmo poderia acontecer aos conspiradores, e ele conseguiu estancar o descontentamento interno. Quem continua a controlar o dinheiro, né, José Eduardo, os principais assessores e ministros são todos homens de José. E João Lourenço tem que tomar uma medida radical que coloque em xeque o poder de José Eduardo, né? E a população apoiaria João Lourenço, diz Rafael. E o jornalista ainda continua perguntando: de que parte do discurso não gostaram? Ele fez 2 ataques, responde Rafael, 2 ataques específicos a Isabel dos Santos. No discurso, praticamente demitiu o governador do Banco Nacional, que não percebe nada de finanças e foi ali posto para facilitar. E o jornalista diz: você acha que ele vai tomar essa medida? E Rafael responde: o seu maior teste é demitir Isabel dos Santos nos próximos meses. Se concretizar, haverá outro teste, que é a demissão do filho, né, de José Eduardo dos Santos, que é Zenu, ou José Filomeno de Souza dos Santos, à frente do Fundo Soberano. E como se afasta Isabel dos Santos? E aí o jornalista ele vai um pouco mais em frente e continua provocando e perguntando a Rafael: como se afasta Isabel dos Santos? E ele responde: pode ser feito por decreto. A qualquer momento pode demitir o Conselho de Administração da Sonangol. Este é o texto. Há 2 alas. O Nandô, que é o presidente da Assembleia Nacional, e disse-lhe que tinha de tomar essas medidas já. Se tomar depois de 6 meses, é um presidente acabado. Mas outros foram ter com ele e disseram-lhe: tenha calma, deixe o presidente sair com dignidade e não toque na filha. E aí o João Lourenço respondeu: então, se eu não tocar na filha dele, onde é que eu vou buscar o dinheiro?
O lume, pá, o lume, João Lourenço, o lume, mano, esse tio, o lume, poxa, dá com o lume. E é com razão a resposta que João Lourenço dá quando diz que sem demitir a Isabel, as finanças em Angola ficariam paradas, já que todo o negócio dos diamantes era controlado por Isabel, ou é controlado por Isabel, né? O que pode acontecer no MPLA se João Lourenço, né, afastar Isabel dos Santos? Ou ganha João Lourenço ou ganha José Eduardo, mas não haverá coexistência pacífica. Ou José Eduardo morre no espaço de um ano e o João Lourenço afirma o seu poder, ou está sujeito num curto espaço de tempo a levar um golpe. Aí o jornalista diz assim, mas seria um golpe constitucional? E ele diz, sim. Depois inventam aí uns casos de corrupção, fazem uma campanha interna e têm de ascender o vice-presidente. E o João Lourenço não foi cuidadoso nos discursos que fez até agora. Prometeu o mundo, procurou esvaziar o discurso da oposição, assumindo de forma radical o discurso anticorrupção e se prova que está envolvido nos negócios da Odebrecht. Sob investigação no Brasil, como é que isso fica? Alô? Sim, pai Danilo. Yes, sou eu mesmo. Sou angolana. Não, queremos só dizer que, na verdade, pai, precisa devolver o relógio. Os angolanos estão nervosos. O pai de João Lourenço chegou nesse mambo, chegou na casa. Precisa, por favor, devolver. Sim. Muito obrigado. Não, fica aí, qualquer momento vamos te avisar, te dizer que vai ser exonerado. E deixar muito claro sobre a devolução dos dinheiros. Muito obrigada. E queremos respeito, tá bem, pai? Muito obrigada, pai Danilo. Tchau. É complicado. Ao mesmo tempo que os angolanos estão diante desse novo panorama, até certo ponto desconfortável para alguns e muito agradável para outros. A Ruth, eu acho que 2 meses ainda é muito pouco para afinarmos já os instrumentos para cantar o hino da vitória. Angola ainda precisa de muitas reformas e essas demissões são interessantes, porém devem passar no crivo da realidade angolana. Nós devemos pensar como isso deverá beneficiar diretamente os angolanos com relação à educação, segurança, saúde, cultura de todos os angolanos, já que é um país melhor que todos nós queremos e precisamos. E a pergunta que requer uma resposta é como é que Angola pode se tornar um país melhor com João Lourenço no poder, a substituição dos líderes que estamos a ver e a participação de cada angolano dentro e fora de Angola. Agora, aqui eu estou a ser tentada a gostar do camarada presidente João Lourenço, isso eu estou. Tchau, tchau e até breve.